1.700.000 caminhões circulam pelo Brasil. Agora preste atenção, 63% deles têm mais de 20 anos. É um dado preocupante. A renovação da frota é super importante, pois caminhões novos poluem menos, gastam menos combustível, agilizam os fretes, garantem empregos nas montadoras e ainda alavancam a arrecadação de impostos. Segundo um levantamento da Agência Nacional de Transportes Terrestres, feito em 2009, quase 20% da frota de caminhões no país tem mais de 30 anos. Nós temos mais de 200 mil caminhões circulando nas estradas brasileiras, acima de 30 anos de idade. Se colocarmos de 20 anos, esse número passa para 400, 500 mil unidades. Em 2013, fabricamos 190.304 caminhões, 43,1% a mais do que em 2012. O mercado deve chegar a mais de 200 mil unidades ano. A crise financeira internacional de 2008 comprometeu a fabricação de caminhões em 2009, com queda superior a 26%. O mercado de caminhões se recuperou a partir de 2010, com a retomada da economia. A produção chegou a 176.900 em 2010 e 225.000 em 2011. Em 2012, uma nova queda de 40% na produção. Entre as causas, a redução na safra de grãos e o aumento exagerado nas vendas nos 2 anos anteriores, em que os compradores se anteciparam para fugir das exigências que entrariam em vigor em março de 2012. Caminhão é sempre muito sazonal e ele é um dos primeiros que sentem qualquer variação, melhor ou pior, do cenário econômico. A partir de 2012, as fábricas passaram a produzir somente caminhões com motores menos poluentes, com padrão de emissão de gases Euro 5. Esses caminhões só funcionam com um diesel especial, o S50, com baixo teor de enxofre. Em 2012, o que aconteceu no início da implantação, teve vários problemas. Primeiro, poucos postos que tinham esse combustível, porque era só para a frota nova. A frota antiga, ninguém queria usar esse diesel porque era mais caro. Vai de 10% a 15% essa diferença. Custa bem mais caro. Mas, por outro lado, ele está tendo um ganho que ele está economizando um combustível. Isso é um ganho técnico do motor. Com o Euro 5, eu diria que o setor de veículos comerciais acelerou o passo para se posicionar no mesmo nível na direção da eficiência energética e das emissões que os veículos de passageiros. Num balanço geral, o mercado de caminhões novos vem crescendo nos últimos 11 anos. Com o crescimento do país já com o governo Lula depois, 2003, 2004, você pode acompanhar a série histórica da produção, ela foi crescendo, o mercado foi respondendo. O momento da crise econômica de 2008 e 2009 foi um momento em que o mundo inteiro ficou assistindo a crise passar e fazendo medidas recessivas, né? O Brasil fez o contrário, aumentou o investimento público, reduziu impostos. Então são 20 milhões de novos postos de trabalho, então não é qualquer coisa. Nossa avaliação é positiva, e se é positiva, o setor de caminhões ele segue. Em 2002, o Brasil produziu 67.800 caminhões. Comparando com 2013, houve um crescimento superior a 180%. E esse sucesso traz mais divisas, mais empregos, aquece a economia. Seria tudo muito bom se esse aumento na venda de caminhões não fosse, em grande parte, consequência da falta de infraestrutura do país, da falta de políticas públicas voltadas para o setor de transporte de carga. E isso há décadas. E o problema é que na década de 80 e diante, com a crise fiscal, se perdeu a capacidade de manter essa infraestrutura em boa qualidade. Isso vale para rodovia, ferrovia, portos, aeroportos. Tá? O Brasil tem 60% aproximadamente rodoviário e 25% aproximadamente ferroviário. Nos outros países evoluídos, ele vai estar ao redor de 30%, 40% no máximo, e o ferroviário vai para 40%.
planejamento logístico ele tem que ser integrado, ninguém pode excluir um ao outro. Os trens com capacidade de carga muito superior à dos caminhões consomem 4 vezes menos combustível e são o mais vantajoso transporte terrestre para longas distâncias. Mas eles só transportam cerca de 25% da nossa carga, incluindo o minério de ferro. Sem contar com esse mineral, não chega a 10%. Nós temos hoje, Alan, um investimento muito forte que está vindo a médio e longo prazo em linhas férreas. Nós temos aí a Norte-Sul, que corta o Brasil, que já está chegando em Estrela do Oeste. Depois um estudo para levar de Panorama até Chapecó, em Santa Catarina. Nós temos a duplicação da linha férrea que sai de Sumaré, Campinas, até o Porto de Santos. Não temos um volume de negócios entre o Rio Grande do Sul e o estado do Pará que justificaria essa ferrovia para transportar manufaturados. Mas o transporte, por exemplo, hoje feito do centro-oeste brasileiro para a costa brasileira para exportação, essa majoritariamente deveria ser feita por ferrovia. Porque aí nós tiraríamos essa infinidade de caminhões na estrada, evitaríamos essa perda de safra brutal que existe e evitaríamos essas filas monstruosas que se formam ao longo dos portos brasileiros. Falta também investimento em transporte fluvial, já que somos um país repleto de rios. Nossas hidrovias levam somente 5% da carga do país. No caso das hidrovias, o governo se dispõe a fazer os investimentos na via, quer dizer, dragagem, derrocamento, construção de eclusa, e se espera que o parceiro privado construa os seus terminais privativos, compre os seus barcos. O transporte fluvial já é uma saída encontrada para escoar os grãos do Centro-Oeste. Isso já está acontecendo hoje, é uma realidade no Rio Madeira. No Rio Madeira transporta aí, sei lá, 6, 7, 8 milhões de toneladas de grãos por ano. É uma operação absolutamente tecnológica, sofisticada. E o governo federal está fazendo esse investimento em hidrovia e ferrovia justamente para aliviar nossas rodovias. Você sabia? No Brasil, a navegação de cabotagem, prática em que os navios circulam entre portos nacionais, corresponde a 9,6% de toda a carga transportada no país? O pedágio hoje é o que custa muito, né? Altera muito as despesas ali. É impressionante. Um estudo do grupo dinamarquês AP Møller Maersk mostra que enviar um container de Campinas a Santos de caminhão é mais caro do que enviar o mesmo container de Santos à China. A operação portuária no Brasil, ela é, às vezes, de 5 a 6 vezes mais cara no Porto de Santos do que nos principais portos do mundo. Portanto, isso faz com que o Porto de Santos precisa ser reestudado, já está sendo reestudado. Entre 60% e 70% do transporte de carga no Brasil é feito por rodovias. Porque o transporte rodoviário sempre terá a sua missão. O caminhão pega e leva para o trem, ou leva para o rio, ou leva para o porto, certo? E depois distribui no seu destino no final. Nas projeções que o Ministério do Transporte fez em 2007, 2009, se houvesse uma oferta de infraestrutura adequada, a gente levaria a participação do modal rodoviário para algo em torno de 35%. Tá? Seria mais ou menos o adequado para o nosso perfil de carga.
Possuímos a quarta maior malha rodoviária do mundo, com mais de 1.750.000 quilômetros de estradas. Mas apenas pouco mais de 200.000 quilômetros são pavimentados. Se o país não fizer os investimentos em infraestrutura com a agilidade, com a rapidez que precisa, nós podemos assistir a um retrocesso econômico. Melhorar as estradas é uma tarefa cara e demorada. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, o governo federal aumentou a verba para a construção e manutenção de estradas mais de 6 vezes no período entre 2003 e 2012, chegando a 30 bilhões de reais. A previsão para o período entre 2013 e 2015 ultrapassa os 43 bilhões. São um investimento tanto para rodovias planejadas, novas, quanto conservas. No Brasil como um todo, o DENIT vem fazendo investimentos pesados. O PAC, apesar de excelente iniciativa, não dá conta de resolver tudo de uma vez. E além disso, a gente ficou 20 anos sem fazer planejamento, sem fazer bons projetos, a legislação ambiental mudou. Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional do Transporte, a CNT, feita em 2012, em 95.700 quilômetros de estradas pavimentadas, 62,7% não apresentam boas condições. O plano é muito ousado, mas pressupõe uma participação ativa do setor privado. Tem melhorado, mas ainda falta muito. Se você pegar... Tem estrada aí mais para o norte, Nordeste melhorou bastante. Norte ainda deixa muito a desejar, Mas tem melhorado sim. A pesquisa da CNT revela que 37,3% das rodovias brasileiras pavimentadas são consideradas boas ou ótimas. A maior parte delas são concessões a empresas privadas. Hoje a Regis Bittencourt, assim como a Dutra, a Fernão Dias, a Transbrasiliana, são rodovias federais de domínio do DENIT, mas que está na iniciativa privada. O pedágio hoje é o que custa muito, altera muito as despesas ali. Cada caminhão ele faz em torno de 3 viagens semana, Rio. R$ 1.550 de pedágio por semana. Parece caro, mas o benefício que o usuário tem é maior. O problema é que ele não consegue perceber esse benefício. Porque vai reduzir, em vez de fazer uma viagem de 8 horas, ele vai fazer em 6. Você tem os pedágios que foram feitos pelos últimos concessionamentos das rodovias federais, que trazem em seu conteúdo uma tarifa honesta. Já os pedágios das rodovias paulistas, esses pedágios são um verdadeiro roubo. Isso é um absurdo, são pedágios que, infelizmente, o transportador não consegue pagar. Apesar de a malha rodoviária ser de baixa qualidade, o Brasil está se tornando o país mais competitivo do mundo no mercado de caminhões. Em 2013, a venda de caminhões novos cresceu 11%. E entre aqueles mais pesados, com carga de 45 toneladas, o aumento foi de 40%. O segmento extra pesado é um produto muito mais sofisticado, muito mais caro, mas é o segmento que mais cresce hoje no Brasil. O próprio crescimento econômico que o Brasil teve nos últimos 10 anos, teve mais vendas, mais consumo, o fluxo de logística alimentou o mercado de caminhões. É um mercado muito competitivo, o mercado brasileiro hoje, e tem muito espaço para que a cadeia de caminhões continue crescendo. Você sabia? As montadoras de caminhões empregam hoje cerca de 27 mil trabalhadores. E esse número pode aumentar com o projeto de renovação de frotas que vem por aí. Montar um programa de renovação e reciclagem dos veículos.
O Brasil exporta caminhões, mas a maior parte da produção é para o mercado interno, mais de 84%. 46% dos motoristas de caminhão são autônomos. Eu acredito que um caminhoneiro deve ganhar em torno de R$10 mil hoje, se ele tem um caminhão dele, R$10 mil. Os veículos de carga completos custam muito caros, mais de R$500 mil. Por isso, é importante o acesso ao crédito. A grande dificuldade de crédito hoje é para o autônomo, é para o motorista autônomo. O BNDES dispõe de financiamento para caminhões e ônibus. O Finame Pro Caminhoneiro, responsável por 69% das operações. E o Programa de Sustentação do Investimento, PSI, com taxa de juros de 2,5% ao ano. O Pro Caminhoneiro é um programa que atinge o micro e o caminhoneiro autônomo, né? Ele rodou muito bem o ano passado. Ano passado, se não me engano, foram quase 500 milhões de desembolso só para esse segmento de pessoa física, caminhoneiro autônomo e micro. O Brasil tem a despesa de quase 5 bilhões de reais por ano por causa de acidentes que envolvem caminhões. Não, o caminhão velho depende muito da manutenção. O autônomo está fazendo do seu caminhão uma autofagia. Então, cada dia ele come um pedaço. É um para-choque remendado, é um pneu remendado, é um freio remendado. E aí você vê por aí essas verdadeiras bombas ambulantes andando. Se você olhar no ano de 2008, 2009, no auge da crise econômica mundial, 23 países implementaram programas de renovação de frota. O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, a Confederação Nacional do Transporte, a Anfávia, a FenaBrave, o Instituto Nacional das Empresas de Sucata de Ferro e Aço, o Instituto Aço Brasil, o Sindipeças, o Simefre, a NTC e Logística e a Sindinesfa levaram uma proposta com sugestões precisas ao governo. Entre as sugestões está a criação de empresas encaminhadoras, especializadas em dar fim aos caminhões antigos e emitindo um certificado de destruição. Tudo catalogado para evitar fraude, né? Então, é mais ou menos assim que funcionará. Empresas cadastradas para promover a recepção do caminhão, registrar a documentação da entrega desse caminhão e assim deu abaixo do caminhão. Esse certificado daria um crédito tributário de R$30 mil para a compra de um caminhão 0 km ou com idade inferior a 10 anos. O autônomo não terá o caminhão capturado, caçado. Não, ele vai ser motivado, o programa tem que criar as condições para isso. A proposta prevê também uma linha de crédito do BNDES, com prazo de 120 meses, com taxa diferenciada, com o apoio de um fundo garantidor. Então, hoje está bem atrativo porque o programa está com taxa equalizada pelo Tesouro. Então, a taxa hoje é de 6% ao ano, tá? O diferencial aí é que, diferente dos outros programas, a gente financia, além do caminhão, a gente financia o seguro também, tá? Parte do crédito seria proveniente de incentivos fiscais do governo federal e há sugestões para os estados participarem do projeto, oferecendo também desoneração de impostos como IPVA e ICMS. O governo está fazendo. Está praticamente concluído o trabalho, digo praticamente que estamos refinando aí a questão de financiamento. O processo prevê a retirada de circulação de 30 mil caminhões antigos por ano. Porque a nossa frota é já uma frota que está muito antiga. Então existe uma necessidade de renovação latente aí. Quando existe recurso, o nosso cliente renova, né? Então, quando isso está mais restrito, ou a taxa de juros sobe muito, conforme isso vai variando, vai afetando o negócio. E que não basta um programa de renovação de frota. O importante é que você trabalhe no sentido de montar um programa de renovação e reciclagem dos veículos. A reciclagem é fundamental, porque você não pode simplesmente tirar o veículo das ruas. Você tem que dar um destino para esses veículos. Que a quantidade de metal em um caminhão é infinitamente superior a qualquer outro produto. Portanto, seria uma grande vantagem o processo de reciclagem no Brasil se iniciar com caminhões.
porque as peças são grandes, né? Por exemplo, uma longarina, que é aquela peça que faz o quadro, né, do chassi dos veículos, pode ser retrabalhada e reaproveitada. A ideia é fazer, desta vez, um programa de renovação de frota bem estruturado, desde a captação do veículo no mercado, a desmontagem dele, ser reciclado, recicla, e o que tem que ser scrapeado, scrapeia. Sendo discutido, debatido, é mais uma proposta que o movimento sindical faz, que a CUT faz. No Brasil, isso é inédito, ainda não há. Esse programa está sendo pensado, estruturado, esse ano, e a ideia é que ele comece a ser implementado em 2015. Os motoristas de caminhões correm outros riscos, além das más condições das estradas. A indústria do roubo de cargas afeta principalmente os caminhoneiros autônomos, mais suscetíveis. Solange Emendorfer trabalha na Braspress. Faz diariamente a rota São Paulo-Campinas. Ela dirige um caminhão novo com ar-condicionado, mas o maior conforto que ela tem é com a segurança. Seu caminhão é monitorado por satélite. Assim, hoje a gente trabalha com sistema de rastreamento, né? Então, qualquer anormalidade que venha acontecer, uma saída fora de rota, uma abertura da porta, o sistema já entende que você está sendo assaltado. Aí eles bloqueiam o caminhão. O roubo de carga no Brasil não é um problema do transporte rodoviário de carga. Essa é uma indústria e só existe o roubo de carga porque existe o receptador. Apesar de todas as dificuldades, o Brasil vem se revelando um país promissor para o mercado de caminhões. Temos uma área de desenvolvimento muito grande aqui. Nós temos 600 colegas técnicos e engenheiros, né? Aqui em São Bernardo, atuando em desenvolvimento de novos produtos, em caminhões, em ônibus, motores. A Randon desenvolve diversas técnicas e desenvolveu diversos processos e tem diversas áreas que se relacionam à pesquisa e desenvolvimento. A Randon conta com um campo de provas onde nós podemos testar, simular e encontrar possíveis falhas antes de levar o produto ao mercado. Isso envolve uma equipe altamente qualificada. Nós estamos falando de um dos campos de prova, um dos maiores campos de prova do mundo. Além das fábricas já existentes por aqui, outras 7 marcas estão instalando novas montadoras no país, como parte do Plano Brasil Maior. Ganhos tecnológicos estão ligados principalmente aos esforços que as empresas têm que fazer para atender os requisitos das metas de eficiência energética e de segurança que nós colocamos. Aí é que está o grande salto tecnológico das empresas. Nós vamos com muito bons olhos a entrada dessas novas empresas. Elas estão pedindo e vêm conversar conosco porque tem regras que o governo estabeleceu de necessidade de conteúdo local, que para nós são bastante positivas. Nesse governo existe uma política clara, nós sabemos, é uma política de fortalecimento da indústria nacional, mas nos governos que se seguirão, nós precisamos saber para onde que vai essa política e como o Brasil vai se inserir do ponto de vista industrial. Precisamos de uma indústria que promova o crescimento da economia com justiça social, respeito ao meio ambiente e, principalmente, respeito às gerações futuras. O que nos dá uma certa sensação de triunfo é que a união entre trabalhadores, empresários e governo tem trazido conquistas importantes, mas ainda falta muito para o final feliz. De olho nos erros e acertos do passado, o setor tem condições de passar pelos obstáculos, mesmo que alguns deles pareçam intransponíveis no momento. É ver para crer, ou melhor, é crer para ver.